Boa noite, queridos irmãos, paz e bem. Então, mais uma vez aqui no encontro com Cristo Jesus, no qual daremos o segmento sobre a cruz, né? Que cruz é essa? A cruz que todo cristão tem que assumir, né? A sua cruz. Todos nós, quando recebemos o sacramento do batismo, recebemos o sinal desta cruz na testa. Nós recebemos esse sinal como sacerdote, profeta e rei. Era o que Jesus era, o sacerdote, profeta e rei, né? Ele toma sobre si a cruz. E ele fala para cada um de nós: quem quiser me seguir, venha após a mim, tome a sua cruz e siga-me. E é isso que hoje nós vamos falar hoje neste encontro com Cristo Jesus, né? Sobre a cruz. A cruz que cada um de nós temos que assumir. Então, agora nós vamos assinalarmos com o sinal da cruz, como o sinal da santidade, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Que alegria, queridos irmãos e irmãs, estar aqui mais uma vez nesse encontro com Cristo Jesus, chegando até você, né? Neste tempo que nós estamos vivendo já, né? A Semana Maior, né? Terça-feira hoje, né? Já nos aproximando, né? De quarta-feira, próximo de quinta-feira, né? Que é todo o trajeto da Semana Santa que estamos vivendo já, né? Passamos pela Quaresma, tempo de penitência, estamos vivendo esse tempo agora já da Semana Maior, Semana Santa. E hoje vamos continuar falando da cruz, a cruz que o próprio Senhor Jesus assumiu, carregou por mim, por você, por cada um de nós. E assim devemos ser também autor da nossa cruz, procurar assumirmos a nossa cruz de cada dia. Convido você, meu amigo, se você ainda não achou a sua cruz, procure a sua cruz. Veja se a sua cruz não está na sua casa. Veja se a sua cruz não está ao seu lado. Você que é casado, né? Veja lá a sua cruz ao seu lado. Sua esposa, seu esposo, né? Seus filhos, né? Ele assumiu essa cruz por nós, nos assumindo como filhos, filhos amados, filho querido, né? E devemos amar a nossa cruz e amar aquele que deu a vida por nós. Só por ti, Jesus, eu quero me consumir como vela que queima no altar. Só por ti, Jesus, né? Devemos assumir a nossa vida, a nossa santidade. A herança nossa é essa: carregar a cruz, assumir com toda a responsabilidade, assim como ele assumiu a sua cruz. Levemos as nossas preces a Deus. Queremos já colocar diante disso, rezar pelo nosso Papa Leão XIV, que assume essa cruz, a cruz do mundo todo. Queremos rezar pelo nosso bispo Dom José, também, que carrega a sua cruz, carrega a diocese. Queremos rezar pelo nosso pároco Frei Arimateia, Frei Deide, Frei Fabiano, que carrega a cruz, a igreja, seus rebanhos, seus fiéis, né? Esse compromisso, essa responsabilidade que cada um de nós devemos assumirmos como um verdadeiro cristão. O batismo é esse que nos sela com esse sinal, que nós pertencemos a Cristo Jesus, né?
E assim rezemos a Deus, que é Pai, Deus que é tudo. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nos concede. Vamos rezar pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo, pelos nossos padres, pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, por cada um de nós, pelo governo, para que a paz possa reinar no mundo, para que neste longo tempo que estamos vivendo possa cessar as guerras e se voltar, né, para esta vida de santidade, essa vida de amor, de desafio. Sabemos que as coisas estão aí no ar, a gente não vê, né? Mas a gente percebe aquele que reza, aquele que entra no estado espiritual de oração. Por isso, pedimos ao Espírito Santo que ele venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, você que começa a curtir pelo nosso canal YouTube, se inscreva lá, Facebook, Instagram e WhatsApp, chega até você este encontro com Cristo Jesus, né? Demos seguimento no nosso encontro com o autor deste livro, Thomas Kempis, sobre a imitação de Cristo. Imitar o Cristo Jesus. No capítulo 12, vamos falar da estrada real da Santa Cruz. A muitos parece duro estas palavras. Renúncias a ti mesmo, renunciar a ti mesmo e tomar a tua cruz e segue a Jesus Cristo. Isso lá em Mateus 16, 24, Jesus fala: quem quiser vir a mim, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas muito mais duro, porém, será de ouvir aqui esta sentença final: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque muitas das vezes nós não pensamos como filho de Deus, né, de assumir. Pois os que agora ouvem e seguem docilmente a palavra da cruz não recearão então a sentença da eterna condenação. Este sinal da cruz está no céu, quando o Senhor vier para julgar, né, a nação, a todos do mundo. Então todos se servos da cruz que em vida se conformam com Cristo crucificado, com grande confiança chegará-te ao Cristo juiz, né? Ao Cristo juiz, aquele que vai julgar toda a nação, né? Por aquele que assume a sua cruz de cada dia, aquele que se coloca diante de todas as necessidades, porque temos, pois, de tomar a nossa cruz, pelo qual se caminha o reino do céu. Na cruz está a salvação, na cruz a vida, na cruz há amparo. Contra os inimigos da cruz, a abundância da sua vida, da suavidade divina na cruz, a fortaleza do coração, na cruz compendiam das virtudes e na cruz é a perfeição da santidade. Interessante, né? Termos isso. Na cruz é um compêndio das virtudes e na cruz há a perfeição da santidade. Não se chega a uma santidade sem a cruz e não se chega no reino do céu sem a cruz. Ora, se você não tomar a sua cruz, né, não renunciar, né, então assumir a cruz quer uma renúncia, que você deve renunciar, né, a si mesmo, a todos os apegos, tudo aquilo que te apega neste mundo, né? Ora, assumir a cruz é aquela
importância quando a gente se dá ao próximo, aqueles que com quem você convive, a sua esposa, seu filho, né, seus netos, é você assumir verdadeiramente ser esse cristão, de assumir a responsabilidade, de procurar ajudar aqueles que ainda têm dificuldade em conduzir a sua cruz, né? Fazer com que os outros possam enxergar a sua cruz, a sua cruz de cada dia, a sua responsabilidade. O Senhor coloca para nós uma responsabilidade sobre a cruz, né? Então, assumir esta cruz com necessidade, porque temos, pois, de tomar esta cruz pela qual se caminha o reino do céu. Na cruz está a salvação, e na cruz a vida, na cruz há um amparo contra os inimigos. Na cruz há a abundância da suavidade divina. Na cruz há uma fortaleza do coração. E na cruz tem esse compêndio das virtudes, né? Da perfeição a uma santidade, queridos irmãos. Na cruz, toma, pois, a tua cruz e segue-me. E a Jesus entrarás na vida eterna com a cruz. Tu não vai entrar na vida eterna sem esta cruz, sem passar por ela. Nela morreu por teu amor. Jesus morreu por amor, para que tu também leves a tua cruz e nela deseje morrer. Porquanto, se com ele morrereis, também com ele viveremos. Né? É importante isso. E se fores o seu companheiro na pena, também serás na glória. Né? Interessante você ser companheiro da sua cruz, você ser amigo da sua cruz. Jesus, quando ele tomou essa cruz, ele carregou, né, o peso dessa cruz. Era o nosso pecado que fazia pesar essa cruz. Né? Mas ele assumiu essa responsabilidade. Ele amou esta cruz, de conduzir essa cruz, de levar essa cruz, de dizer para nós que nós possamos assumir essa cruz. Verdadeiramente, da cruz tudo depende. E em morrer para si mesmo está tudo, não há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz interior, senão o caminho da sua Santa Cruz e da continuidade na mortificação. Então, não há outro caminho se não conduzirmos esta cruz para a vida, para a verdadeira paz interior, senão o caminho da Santa Cruz. Dar esta continuidade é uma mortificação. Vai amparar onde quiseres, procura quando quiseres, e não acharás caminho, mas sublime em cima, nem mais seguro embaixo, que o caminho da Santa Cruz. Né? Não há uma segurança sem a cruz. Com a cruz você tem um apoio, você se apoia nela, você levanta ela. Foi o que Jesus fez. Ele se apoiou nessa cruz, ele levantou, ele seguiu adiante com esta cruz. Dispõe, ordena tudo conforme o teu desejo. Parece e verás que sempre há de sofrer alguma coisa, bom ou mal grado. O que quer dizer, sempre haverá de encontrar a cruz. Ou sentirás dores no corpo ou tribulação no espírito. Né? Então, sempre haverá dor, sofrimento, né? No espírito. Por que no espírito? Ora, porque a carne não suporta o espírito não suporta a carne. Então você tem que procurar
trabalhar junto para que haja uma junção, né? É o mal precisa ser vencido. E o que é o bem? É o Espírito. O Espírito que te quer bem, o Espírito que vai te posicionar, te impulsionar para a frente, de te levar adiante, de fazer você vencer. Ora, será desamparado de Deus, ora perseguido por próximo. E o que é pior, não raro, serás molestado a ti mesmo. Não haverá remédio e nem conforto que te possa livrar ou te aliviar. Cumpre que sofras quanto tempo Deus quiser, pois Deus quer nos ensinar a saber sofrer nas tribulações. O alívio para que de todo submeta a Ele, mas a humildade pela, te passa pela tribulação. Né? A humildade vai te passar pela tribulação. Né? Ninguém sente tão vivamente a paixão de Cristo como quem passou por semelhante sofrimento. Né? O sofrimento. A cruz. A cruz, pois, está sempre preparado em qualquer lugar, te espera. Não pense que você não vai encontrar a cruz pelo caminho. Né? Se você encontra esta cruz, louva a Deus. Assume, carrega. Né? Não pense dar um passo sem ela. Não lhe pode fugir. Para onde quer que te volte, pois em qualquer lugar que fores, te levarás contigo e sempre encontrará a ti mesmo, pois você é esta cruz. Né? Então precisamos, né, estar disposto a qualquer momento a conduzir a cruz. Né? Interessante você volte-se para cima ou para baixo, volte-se para fora ou para dentro. Em toda parte acharás a cruz. E é necessário que sempre tenhas paciência. Se queres alcançar a paz da alma, merecer a coroa eterna. Né? Foi o que Jesus fez. Né? Ele recebeu a coroa, ele foi coroado como rei. Né? O rei da eterna glória, o rei do amor, o rei que deu a vida, né? O rei que vence. Ora, você não pode vencer as tribulações sem a cruz. Né? É preciso passar por ela e é preciso ficar de pé diante. Pois Jesus, ele abriu os braços na cruz para nós. Né? E interessante que o Frei São Francisco, ele andava com essa cruz. Ele venerava essa cruz com o próprio Cristo crucificado. Até que um dia, o próprio estigma começou nele. Começou a ver se realmente ele tinha essa força para suportar o que o próprio Jesus suportou na cruz, ser pregado. Né? Ele recebeu as chagas das mãos, dos pés, do lado. Depois, outro franciscano, Frei Pio de Peltrina, né? Que sempre amou Jesus, Maria e José. Né? Então, ele também manifesta os estigmas. Né? E o estigma passa a viver com ele 50 anos. Ora, nós possamos não ter o estigma,
mas nós temos a cruz. Talvez você possa ter o estigma que você não vê, são as dores, né? São ardimento, né? São a cruz que você carrega, né? A cruz do amor, né? Você tem que carregar com amor. Você tem que ter uma resignação, né? De querer ser firme, plantado, assim como Jesus foi plantado nesta cruz. Precisamos assumir a nossa cruz de cada dia, né? Se você tem devoção por uma santidade, viva a santidade. Conheça a vida de um santo, né? E você vai descobrindo dentro da vida de um santo que eles assumiram essa cruz. Eles assumiram ser verdadeiramente cristão, de verdade, ser católico, apostólico romano, né? Professando a sua fé todos os dias, né? Buscar a oração. Padre Pio de Peltina rezava um rosário, rezava o texto todas as horas, né? Rezava mais de 15 rosários, né? Rezando o seu texto, né? E abraçando a cruz todos os dias, né? Precisamos fazer sermos verdadeiros santos nesse mundo que está em conflito, em guerra, né? A guerra está no ar, e muitas vezes nós não vemos, né? Às vezes a guerra está dentro de casa, o inimigo está dentro de casa e você não vê, porque você não busca a oração, né? O inimigo faz tanta coisa que às vezes a gente passa despercebido, né? Então, nós precisamos, aqui, olha, o inimigo tem medo, ele foge da cruz, mas Jesus não fugiu da cruz, ele assumiu a cruz, que nós possamos assumir esta cruz, né? Essa cruz que se torna a vida de santidade. Que santo houve no mundo sem tribulação? Não houve santos sem tribulação. Nem Jesus Cristo, Senhor nosso, teve honra em toda a sua vida, sem dor e sofrimento. Convinha, disse ele, que Cristo sofresse e ressurgisse da morte, e assim através da sua glória, né? Como, pois, buscar tu outros caminhos que não seja o caminho real da Santa Cruz. Toda a vida do cristão foi martírio. Toda a vida do cristão é um martírio. E procuras só descanso, gozo, andas errado, muito errado, se outras coisas procuras e não sofrimento e tribulação, pois toda esta vida mortal está cheia de miséria, assinalada de cruzes. Enquanto mais uma pessoa faz progresso na vida espiritual, tanto maiores cruzes encontrará, muitas vezes porque o amor lhe torna o exílio mais doloroso. Então, esse exílio é saber que você não tem que desistir, que você precisa rezar. Ora, você não sente fome, necessidade de se alimentar, né? De encher. Você tem que sentir necessidade de preencher do alimento espiritual, de ir na Santa Missa. Se a cruz está tão pesada, as tribulações te levam a fraquejar, reconheça que você é um pecador, vá, se confesse, levante-se e siga adiante. É assim
pois vencer esse desafio. Enquanto mais uma pessoa faz progresso na vida espiritual, tanto maiores cruzes encontrará muitas vezes, porque o amor lhe torna um exílio mais doloroso. Mas apesar de tantas aflições, o homem não está sem alívio da consolação, porque sente o grau, o grande fruto que lhe advém à alma pelo sofrimento da cruz. Pois quando de bom agrado a toma as, as costas, todo o peso da tribulação se lhe converte em confiança na divina consolação. Enquanto mais carne é cruciada pela aflição, tanto mais se fortalece o espírito pela graça interior. E às vezes tantos se fortalece pelo amor nas penas e tribulações, que para conformar de forma a cruz de Cristo, não quisera estar sem dores e sofrimento, pois julgas ser tanto mais aceito a Deus, quanto mais maiores males sofre por seu amor. Não existe virtude humana mais graça de Cristo, que tanto pode realizar na carne frágil, que o Espírito com ardor abraçar e amar o que a natureza aborrece e foge. Né? Interessante vivermos uma vida, uma vida de santidade, uma vida de transformação, uma vida que te leva a fazer você reconhecer que sem Cristo, que sem cruz, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Né? Então, precisamos da cruz. Precisamos venerar a cruz. Não se conforme da inclinação humana. Levar a cruz é amar. A cruz castigar corpo. É impor-lhe sujeição. Fugir às honras é aceitar as injúrias. Desprezar-se a si mesmo é desejar ser desprezado. Suportar as aflições, desgraças e não almejar prosperidade alguma neste mundo. Se olhares somente a ti, reconheces que de nada disso és capaz, mas se confiares em Deus do céu, te será concedido a fortaleza e sujeitar-se a teu mando o mundo e a carne, nem o infernal inimigo temerá de andares escuda, o escudo da fé é armado com a cruz. O escudo da fé é armado com a cruz de Cristo. Portanto, como bom e fiel servo de Cristo, dispõe-se a levar a cruz do seu Senhor por teu amor. Crucificado, prepara-te a sofrer muito contratempo incômodo nesta vida miserável, pois em toda a parte onde quer que estiveres ou esconderes, os encontrarás. Né? Então, não há escapatória. Não há dizer assim, eu vou fugir desta cruz. Né? Eu vou largar esta cruz. Né? Não, não deixe isto acontecer. Convém assim, seja e não há outro remédio contra a tribulação da dor dos males, se não sofreres com paciência.
Bebe, generosos, cálice do Senhor, se queres ser seu amigo e ter parte com ele. Entrega-te a Deus a consolação para ele. Dispor dela como lhe aprouver. Né? Então precisamos, né, beber junto esta consolação com Deus. Né? Então, a verdadeira santidade está aí. É colocar em prática que sem cruz nós não chegaremos ao reino dos céus. Sem cruz, né, nós não vamos sobreviver neste mundo. Né? Então precisamos assumir a nossa cruz todos os dias da nossa vida. Né? Através da cruz nós possamos encontrar a graça. No Diário de Santa Faustina, 1784, vai dizer assim: ó meu Jesus, vós sabeis que existem momentos em que nem tenho pensamentos elevados, nem revoo de espírito. Suporto-me com paciência e reconheço o que sou por mim mesmo, porque tudo o que é belo é graça de Deus. Então, humilhou-me profundamente e clamou pela vossa ajuda, e a graça da visitação não demora em vir ao coração humilde. Né? Ó Jesus, meu mestre caríssimo, não vos afastei de mim sequer por um momento. Jesus, vós bem sabeis como sou fraca por mim mesmo, e por isso sei que a minha fraqueza vos obriga a permanecer continuamente comigo, né? Fazendo eu suportar este peso da cruz, né? É aquilo que São Paulo fez. Combati o bom combate, guardei a minha fé. Está reservado para mim a coroa da justiça. Queridos amados irmãos, né? Não pense que você faz muito, que você reza muito, que você vai muito à igreja, né? Fazemos o quê? Pouco. Não fazemos ainda o necessário. Não fazemos ainda o extraordinário. Né? Quanto muito mais pensamos em fazer, pouco fazemos. Então, vamos fazer pouco para fazer muito. Né? Vamos cada vez nos colocar em atitude de oração, participar das missas, das celebrações, dos encontros, né? Um amadurecimento espiritual na nossa vida. Precisamos ser fortes para combater o bom combate. Né? No capítulo 21, aliás, no capítulo 4, no terceiro ponto da preparação, propor um mistério. Né? Isso São Francisco de Sales vai dizer assim: existe ainda um terceiro prelúdio da oração mental, o qual, no entanto, não é comum. Toda espécie de meditação se chama geralmente composição ou representação do lugar. Consiste numa certa atividade da fantasia, pela qual representamos o mistério ou o fato de que queremos meditar, como se os acontecimentos estivessem sucedendo realmente ante os nossos olhos. Por exemplo, se queres meditar sobre a morte de Jesus crucificado no Calvário, fará uma ideia de todas as circunstâncias, como o evangelista
nos coloca, descreve quanto ao lugares de pessoas, ações, palavras, o mesmo te proporei acerca dos outros objetos, que o sentido percebem, com a morte e o inferno, como já vimos no tratado, que se, porém, de objetos inteiramente espirituais, como a grandeza de Deus e a excelência das virtudes. O fim da nossa criação. Esta prática não é tão conveniente, né? Mas é saber meditar, é saber buscar este estado espiritual, de meditar a morte e sofrimento de Jesus sobre o Calvário, sobre a cruz de cada dia. Fazer com que nós devemos reconhecer que a cruz ela tem um valor muito importante, um significado muito importante. Nós vamos ver na vigília da Páscoa, quando o sacerdote ele vai marcar, fazendo o sinal da cruz, no Círio pascal, colocando os cravos, como se fosse o próprio Jesus Cristo sendo crucificado ali. Ele vai marcar o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A luz de Cristo, né? Que nós possamos viver nessa luz de Cristo, né? Que possamos ser radiados do Espírito Santo sobre a cruz, né? Não a cruz da indiferença, mas a cruz do amor. E a cruz, lá, essa cruz foi isso. Derramou sangue. O Senhor Jesus derramou o seu sangue na Santa Cruz por nós. E queremos aclamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que tem poder sobre nós. O sangue de Jesus que nos cura, que nos salva, que nos liberta, né? Por isso, vamos cantarmos. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado com teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, o amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, do amor, teu sangue tem poder para curar-me. Sim, Senhor Jesus, teu sangue cura, Senhor, teu sangue tem poder, teu sangue nos lava, nos purifica, nos restaura. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, santo, santo é o teu nome. Por isso, pedimos agora para cada um de nós, dizendo assim: obrigado, Senhor, por teu sangue, que tem o poder de me dar um coração novo, um coração que foi endurecido pelas situações que sofreu, de não querer assumir esta condição como cristão, por todas as tribulações pelas quais eu passei, pois eu suportei com esta cruz. O teu sangue tem poder de desfazer as inimizades, rinchas, desavenças, vinganças e todo tipo de sentimento de orgulho que tomou conta do meu coração, tornando-me rijo, endurecido.
O teu sangue, Senhor, tem poder de quebrar a dureza do meu coração. O inimigo que me humilhou tantas vezes, levando-me o orgulho, a vaidade, a altivez. Eu pensava que era bons sentimentos. Na verdade, eu estava sendo humilhado, oprimido, escravizado pelo inimigo. Hoje encontro esta libertação, essa humildade, na simplicidade que estou recebendo do teu coração, manso e humilde. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso coração. O sangue de Jesus tem poder de dobrar a minha soberba, a minha vaidade, o meu orgulho e a minha altivez. O sangue de Jesus tem poder de tirar a dureza do meu coração. Tem o poder de me dar um coração novo, humilde e manso, como o dele. Eu aceito, Senhor, que retire a dureza do meu coração. Eu aceito, Senhor, perceber que a humildade, a simplicidade e a bondade do teu coração, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Queremos rezar agora por todas as famílias do mundo inteiro, pela paz, pela conversão, por aquelas mães que aguardam o nascimento dos seus filhos, né? Por aquela mãe solteira, mãe separada, mãe com dificuldade, com doença, pedindo o sangue de Jesus. O sangue de Jesus defende-nos, ampara a minha casa e os membros da minha família. Estou pedindo, Jesus, derrama o teu sangue agora precioso sobre as pessoas da minha família, para o guardar, defender de todos os ataques do inimigo. Devolve a paz, a concordância na minha família e alcança todos os meus parentes e todas aquelas aos quais somos ligados pelo laço de sangue. Retira todo o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba, toda a altivez e impureza em nosso lar, criando inimizade, brigas, desavença. O sangue de Jesus rompe correntes e grilhões que, querendo prender-me. O sangue de Jesus liberta-me do orgulho, da vaidade, de toda maldade, todas as desavenças, divisões, vingança, malquerências, ao em primeiro lugar as obras do maligno, do espírito das trevas, que tomaram conta do nosso coração e do coração dos outros, fazendo-nos inimigos rivais. O sangue de Jesus tem poder. O inimigo é obrigado a fugir. Ele é obrigado a fugir da presença da cruz e do sangue. Entra em fuga diante do poder do sangue de Jesus. Deixa os territórios que ele havia usurpado. Por isso rezemos diante do teu sangue. Senhor, o espírito causador de vingança são obrigados a fugir. Todo o espírito de provocador, desavença, desconfiança, inimizade, mentira, engano, divisores, intriga, maledicência, são obrigados a afastar, porque o teu sangue, Jesus, tem poder para desterrar todo o espírito maligno. Eles são obrigados a se pôr em fuga e não voltar mais, porque o teu sangue, Jesus, tem poder. O teu sangue, Jesus, tem lugar na nossa casa, na minha vida, em cada um de nós. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado com teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar nas minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura no amor,
teu sangue tem poder para curar-me. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu sangue que tem poder, o teu sangue que cura, teu sangue que salva, que nos liberta, pelas virtudes dos anjos, São Miguel, São Rafael, vos coloco em oração, pedindo a tua proteção, pedindo a proteção de São Miguel, gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas. Espírito, vinde em nosso auxílio das minhas necessidades espirituais, temporais. Afugentai de mim, da minha presença, de todo o mal, todo o ataque das ciladas do inimigo, com a vossa poderosa espada de luz. Derrotai todas as forças malignas, iluminai o meu caminho com a luz de vossa proteção, Arcanjo São Miguel. Do mal, libertai-me. Dos inimigos, livrai-me. Da tempestade, socorrei-me. Dos perigos, protegei-nos. Das perseguições, salvai-nos. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste, vós conferido, sede para mim o guerreiro valente e conduzir-me ao caminho da paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu sangue derramado sobre a nossa vida. Por isso, invocamos a cruz sagrada de São Bento, seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselha coisas vãs. É mal que te nos oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que te nos oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que te nos oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que te nos oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. Rezemos com Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que seja disperso dos seus inimigos e fuja de sua face todos os que odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por este encontro, por estas horas de estar aqui, de comunicar a você, querido meu irmão e minha irmã. Espero que você tenha gostado, que vocês participem mais, divulguem este encontro, né? Este momento de oração, esse momento que nós estamos vivendo. Não deixe de ir para a missa, não deixe de se confessar, de se preparar para fazer uma boa Semana Santa. Chegamos mais ao final do nosso encontro com Cristo Jesus. Obrigado a todos, uma boa noite e salve Maria e um beijo no coração de cada um de vocês.